A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores de escola bíblica dominical, você que frequenta a escola bíblica, estamos estudando o último trimestre de 2019, lição de número 3, e o tema é a chamada profética de Samuel, dia 20 de outubro de 2019. E o nosso texto áureo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo de número 10, que diz: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E a nossa verdade prática diz: a verdadeira chamada divina capacita o crente a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, entre os versículos 1 até o versículo 14. Lembrando que o capítulo 3 de 1 Samuel possui 21 versículos, mas o texto áureo especificamente está entre os versículos 1 a 14, já que o texto áureo é o versículo 10. Vem aqui a chamada do Senhor dizendo: Samuel, Samuel. Bom, este foi o quarto e último chamado do Senhor para Samuel. As primeiras palavras deste versículo mostram-nos que o Senhor não somente chamou Samuel mediante aquela voz poderosa, mas também fez sentir a sua presença. Lembrando que Samuel ainda era jovenzinho, basicamente adolescente, e não conhecia, a Bíblia fala que ele não conhecia a voz do Senhor. Ele não conhecia. Então, o capítulo de número 13 é autoexplicativo porque dá um relato do que sucedeu com esta chamada. Então, aqui no capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel, podemos ler, como eu disse, é autoexplicativo. Eu, jovem Samuel, servia ao Senhor perante Eli, porque Eli que era o sumo sacerdote, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, que é o tabernáculo, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli disse: Não te chamei eu, torna-te deitar. E foi-se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Olha aqui o que diz o versículo 6. Porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então agora vem as outras duas vezes a chamada, né? O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. Olha, a terceira vez.
e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli. Aí o sacerdote, o pastor, ele entendeu que o Senhor estava chamando Samuel. Pelo que Eli disse a Samuel, aí vai orientá-lo. Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então, veio o Senhor. Tá vendo? Não é somente a voz, mas é o Shekinah, a presença do Senhor. E ali esteve e chamou das outras vezes: Samuel, Samuel. Aí Samuel disse: fala, porque o teu servo ouve, que é o nosso texto áureo. Então, nas ocasiões anteriores, Samuel ouviu, mas não interpretou corretamente a voz do Senhor. E também não tomou consciência da presença divina. Sua experiência, pois, estava crescendo em poder conforme avançava. A vida da gente é um aprendizado. Samuel ainda não tinha tido essa experiência com o Senhor. Mas graças a Deus que o sacerdote Eli orientou ele adequadamente como ele devia agir ao ouvir e ao sentir a presença do Senhor. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Que é a parte final do versículo 10 do capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel. A voz chamara Samuel pelo nome. Nessa quarta vez, porém, Samuel foi capaz de receber a comunicação tensionada porque ele havia sido orientado, né? Então Eli deu as instruções para ele, corretas. Responder diretamente à voz permitiu-lhe receber a mensagem diretamente do Senhor. O texto não indica que a glória de Deus se tenha manifestado, mas talvez devamos entender que assim sucedeu, porque fala aqui sim da presença do Senhor. Então veio o Senhor. Então por isso que muitas pessoas entendem que essa presença de Deus seja a glória de Deus, o Shekinah. Ou então foi a teofania, né? Deus em forma de anjo ou de alguma coisa. Não está claro no texto. A glória de Deus moveu-se no interior do Santo dos Santos e pôs-se ao lado do leito de Samuel. Foi assim que Deus falou então com Samuel. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus se fez carne, a palavra se fez carne, na pessoa bendita do Senhor Jesus, que fala com a humanidade. Olha que coisa linda. No passado, Deus falou com Samuel. Agora, Deus fala com você que está acompanhando essa aula. Fala comigo, através da pessoa bendita do Filho, a glória de Deus, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, né? João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que lindo, né? Graças a Deus. A leitura bíblica em classe é o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que Deus levanta profetas para o seu povo. Deus levanta profetas para falar com o seu povo. Lembrando que o profeta traz a palavra de Deus para o povo, enquanto que o sacerdote leva a palavra do povo para Deus. E os objetivos específicos: primeiro, definir o profetismo em Israel. 2, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel e analisar o ministério profético na atualidade. Há uma interação com o professor, né? O ministério profético foi dado por Deus,
A lição de hoje diz respeito ao ministério profético de Samuel e quanto ele foi separado para essa grande obra. Ao longo das Escrituras, Deus levantou homens e mulheres para que fossem portadores diretos da mensagem do Senhor para o seu povo. Ao estudar esta lição, então que o Espírito Santo de Deus possa nos despertar acerca da necessidade de termos presente no seio da igreja os dons espirituais, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O nosso Deus continua a falar com o seu povo por meio dos dons do Espírito Santo. Há um comentário aqui, uma introdução. Nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, não é isso, nem pela mera predição do futuro, porque no mundo, irmãos, sempre existiu, no mundo pagão, no mundo politeísta, sempre existiu pessoas, ou existiram pessoas que tinham essas premonições, adivinhações, e o próprio Senhor condenou essa prática. Os agoreiros, os que ficavam invocando espíritos, feiticeiros, e a palavra de Deus sempre condenou, porque a palavra profética de Deus, ela é uma palavra certa, que edifica, que se cumpre. Não é como esses feiticeiros que falam uma coisa, depois falam outra, depois falam, não é isso aí não. Então, é importante nós entendermos aqui que o ministério profético não se caracteriza por mera predição ou apenas por adivinhação. Isso é o que os povos do mundo faziam. A essência da palavra profética é anunciar a totalidade da mensagem de Deus, o que Deus tem para mim e para você. Jeremias foi bem categórico. Em Jeremias 23, 28, ele declara: o profeta que tem sonho, conte-o com apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Graças a Deus. Ponto central, então, dessa aula de número 3. Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente às pessoas. Sobrenaturalmente. Então, primeiro, definindo a palavra profética em Israel. A menção de profeta no livro do profeta Samuel está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 27 a 36. É ali que aparece, então, a palavrinha, pela primeira vez, é feita a menção da palavra profeta. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade e também respeitabilidade. O profeta não é um adivinhador, como eu já disse. Ele fica predizendo coisas como faziam os astrólogos, né, da antiguidade, ficavam estudando os céus, aquela coisa para ver o destino das pessoas. Não é isso aí não. Tá? A profecia de Deus é outra coisa. Samuel se dirigiu à casa de Eli dizendo que essa seria substituída por um sacerdote fiel. Esse acontecimento antecipava como seria o próprio ministério do profeta Samuel, que é um profeta do Senhor por excelência. 2. Definindo então a palavra profeta. Do hebraico nabi. Etimologicamente, a definição não está completamente certa. Diversos significados são atribuídos a nabi, entre os quais chamado por Deus, orador, porta-voz do Senhor. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profética no sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria então o mensageiro de Deus, aquele que traz a palavra do Senhor.
Nesse sentido, é que nós entendemos o porta-voz de Deus. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, seria bem sucedido, porque ouviu o que Deus tinha a dizer. Porque o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor propõe a dizer. Esse é o fundamento do movimento profético no Antigo Testamento. Agora, eu acho muito pertinente que os irmãos em sala de aula, principalmente você que vai dar aula, é muito importante que você leia Deuteronômio capítulo 18 e versículo 18. Olha só o que diz o livro do Deuteronômio. Olha a importância do texto, né? Porque é muito importante que a gente entenda exatamente o que Deus entende por profecia, né? Então ele diz assim, Deuteronômio 18, 18: Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que lhe falar em meu nome, eu o requerirei dele. Aí, claro que ele está, também isso é uma profecia sobre o Senhor Jesus, quando ele fala que suscitará um profeta no meio dos seus irmãos, né? Mas olha o versículo 20, os pressupostos, as orientações. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Aí vem a pergunta: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então a própria Bíblia nos dá já todas as condições a respeito desse assunto. É importante os irmãos compreenderem que a própria Bíblia responde à questão, falando, e se esse profeta realmente ele não... Como que eu vou saber que esse profeta vem de Deus mesmo? Então ele fala, é só esperar para ver se vai suceder o que ele está falando, né? Então olha que interessante como que Deus põe essa orientação. Segundo livro de Crônicas, o segundo livro, capítulo 20, versículo 20 diz: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha só, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Então são duas leituras importantes para você compartilhar com a sua classe de escola bíblica dominical, especialmente Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 18 até o 22, onde vem todas as orientações, como saber que aquele profeta é de Deus ou não. 3. Samuel e os demais profetas. Com Samuel deu início então a prática de profetas, ungir reis, porque não existia reis. Samuel é o profeta da transição, da anarquia ou teocracia para a monarquia.
Então, como é Samuel que unge o rei Saul e depois unge o rei Davi, então ficou essa prática do profeta ungir o rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias se desenvolveria ainda mais, porque são grandes profetas que vão criar escolas. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto ao rei. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram os seus escrivães. Aí nós temos o exemplo do próprio profeta Samuel, de Natã e Gate, porque eles fizeram registros reais, mesmo sendo profetas. Então, o resuminho do tópico 1. Profeta é o que fala em nome do Senhor. Com Samuel, deu-se o início da prática de os profetas ungirem o rei de Israel. Nós temos um subsídio aqui, um subsídio didático, pedagógico, e o tópico de número 2, o desenvolvimento do ministério de Samuel. Primeiro, o crescimento profético de Samuel. Então, se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, diferentemente deles, embora esteja habitando no mesmo local, Samuel crescia com integridade, com um coração sincero diante do Senhor. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse dedicado, envolvido na obra de Deus. Ela orou por isso e entregou aos cuidados do Senhor e do sacerdote Eli. A dedicação de Ana, o compromisso de Ana influenciou profundamente a vida de Samuel. É maravilhoso, então, dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Então, Ana realmente consagrou seu filho ao Senhor. Ela orou por ele para que ele fosse um instrumento de bênção para toda a nação de Israel. 2. A formação profética de Samuel. Samuel, obviamente, o que ele aprendeu no ministério foi com o sacerdote Eli. Ele estava na casa de Eli. Ele foi formado, então, por esse velho ancião, esse velho sacerdote. E aqui a gente pode fazer um paralelismo, como também o apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Como está escrito em Atos 22:3. Paulo aprendeu muita coisa aos pés do rabino Gamaliel. E Timóteo aprendeu de Paulo, o velho, né? Então, olha que bonito, a gente sempre aprende de alguém. É importante a gente ter uma referência moral, espiritual, para nos ajudar, nos orientar, nos ensinar. Assim, Deus chamou Samuel quando ele tinha 12 anos, conforme diz aqui, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13. E o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. E aí, especificamente, no versículo 3, no versículo 2, sucedeu naquele dia que, estando ele deitado, e assim ele vai falando sobre como o profeta Samuel era jovem, né? Aí o jovem Samuel, na verdade ele era ainda bem tenro, bem novinho. Também sobre os cuidados de Eli, sobre esse velho sacerdote Eli, Samuel então teve o seu crescimento ministerial, espiritual, junto com esse sacerdote. Muitos hoje não querem aprender, né? Esse é um defeito terrível de muita gente, que acha que já sabe tudo, mas ninguém sabe tudo, né? Todos nós precisamos estar abertos, com o coração acolhedor,
para aprender, né? Então você tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que aprenderam de outras. Então é importante nós entendermos isso e termos a humildade para aprender. Hoje você pode aprender na escola bíblica dominical, pode aprender no culto de ensino, pode aprender numa escola teológica. Então existem muitas possibilidades, né? Tudo isso, esse aprendizado tem que levar a gente a orar mais, a ler mais a palavra, a ser mais humilde, a pedir mais a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que Deus continue falando conosco. 3. A disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir a voz que chamava pelo nome dele, pensando que fosse o sacerdote Eli, por 3 vezes ele dirigiu-se com respeito e temor ao sacerdote Eli. Essa postura aponta então que ele era um homem piedoso, pronto, preparado para ouvir a palavra do Senhor. Ainda sendo jovenzinho, precoce, mas ele estava ali com temor diante do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder a um extraordinário chamado divino, como foi o caso. Mas aí o sacerdote Eli orientou ele. Desde então Samuel passou a receber visões do Senhor e orientações sobre a sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, eles serão educados, dedicados à família, terão prazer de estar na presença de Deus e influenciarão toda a sua geração. Isso que é importante nós darmos bom exemplo para nossos filhos. Resumo então do tópico 2. Samuel cresceu, desenvolveu-se e aprendeu do ponto de vista do ministério profético com o sumo sacerdote Eli. Nós temos aqui outro subsídio bíblico teológico que fala sobre Samuel como líder nacional, porque nem todos os profetas eram líderes nacionais de Israel. Eles são líderes locais. Os juízes eram assim, né? Então, um juiz para determinada tribo, um juiz para outra tribo. No caso de Samuel, não, ele foi líder, juiz nacional e profeta nacional. Você tem profeta que é da tribo do sul, do reino de Judá. Profeta que é do reino do norte. Já o profeta Samuel foi de todo Israel. Item 3. O ministério profético na atualidade. Bom, nós temos o dom da profecia, que é um dos dons espirituais. Ele é disponível a todos os crentes, então é diferente daquele outro momento do Antigo Testamento, onde a pessoa às vezes entrava até na escola de profeta, né? Uma coisa diferente. Aqui não. Aqui na atualidade o Espírito Santo então dá os dons para a igreja, todos os crentes. E Deus opera de maneira momentânea e sobrenatural, porque é um dom de Deus, né? Qual o objetivo da palavra profética? Exortar, consolar e edificar a igreja. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à igreja e é maravilhoso saber então que Deus fala através da palavra profética. Então nós cremos nos dons espirituais, no dom de línguas, nos dons de profecia, nos dons de maravilha, nos dons da fé, no dom da ciência, da sabedoria. Claro que não é igual àquele que a gente vê no Antigo Testamento, mas nós cremos que o Senhor concede dons à sua igreja. E o ministério de profeta no Novo Testamento? Então, o emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos. Nós sabemos disso, que nós encontramos aqui em Atos, capítulo 11, versículo 28, o caso de Ágabo, que parece que tem aquele mesmo estilo de profeta ainda do Antigo Testamento.
Mas lembrando que nós estamos aqui num período de transição, né? Então, os profetas impulsionados pelo Espírito Santo para exercer o ministério, como no Antigo Testamento, não tem mais, porque agora é um dom dado por Deus a todos que buscarem ao Senhor. E é momentaneamente, tá? Diferentemente daquela pessoa, isso é uma pessoa, isso é um profeta, né? Era o ministério do profeta, é diferente hoje. Hoje Deus usa, o pregador está ministrando através do dom de profecia, às vezes está fazendo uma oração, Deus usa. Agora a pessoa não vai falar agora, irmão, eu sou profeta, não é isso, ele tem um dom, em algum momento Deus, por ser um dom, Deus manifesta naquele momento. Mas ele não pode achar que é igual um profeta Samuel, que eu tenho o dom da profecia que nem Samuel. Não, aí é um outro momento. Hoje, aquele é o momento da lei. Era um outro momento. Agora nós estamos vivendo o momento da graça, da operação do Espírito Santo, que dá os dons espirituais para ter objetivo. Olha lá, edificação, consolação, não é? Para edificação. Então, é um outro contexto, o contexto do Novo Testamento. Então ele fala, onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar com a igreja por meio do ministério profético. Tá? Continua. Quando o pastor está pregando a palavra de Deus, ele está profetizando, né? Ainda temos homens que, a semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária, né? Todavia, eles não possuem autoridade canônica, lá, tá vendo? Ele já vai consertar aqui, né? Então ele muda, a profecia é uma necessidade permanente nos dias de hoje, mas é como um dom espiritual. Então, por isso que não dá para a pessoa falar agora eu sou profeta, porque eu falo aqui tem a mesma validade da Bíblia. Não, senhor, de jeito nenhum. Olha lá o Deuteronômio 18, se falar contra essa palavra, contra a Bíblia, rejeita. Não provém de Deus não, irmão. Tá? Toda palavra profética tem que ser para edificar, consolar e exortar. Mas tem que ter base na palavra. Não pode inventar coisa. Ficar falando coisas que não tem nada a ver e não vai dizer que é profeta. Que é isso? Então, o profeta, como tinha no Antigo Testamento, nós não temos esse modelo. O que nós temos agora no Novo Testamento é o dom espiritual da profecia. Agora, o pastor, quando está ministrando a palavra, ele está falando a palavra profética de Deus. Nós estamos entendendo? Então, esse cuidado que precisa ter, porque eu achei, na nossa lição, na parte 3, eu achei que ficou um pouquinho confuso esse item 3 aqui. Que pelo que ele coloca, dá a entender que aquele ministério profético do Antigo Testamento ainda está em validade aqui, na mesma dimensão. Não está na mesma, porque agora nós estamos no período da graça e já tem o dom espiritual da profecia, que Deus usa qualquer um. Aí esse ágapo ainda está naquele tênue período de transição. Está saindo do Antigo Testamento para o Novo. É um período de transição, então é um outro contexto. Porque você não encontra mais isso. Você encontra, tá bom, você encontra o ágapo lá em Atos, e depois não encontra mais nada. Por que não encontra? Né? Porque aí temos o dom da profecia, que Deus dá, a igreja se une para adorar a Deus, Deus usa a pessoa ali. Então esse é o dom da profecia. Síntese, o Senhor continua a falar com a igreja, é verdade, continua a falar tanto por meio do dom de profecia, quanto por meio do ministério profético, como a Bíblia sendo isso, a Bíblia sendo a palavra profética. Não como tendo alguém que nem os profetas Samuel, isso não. Tá? Sim, a Bíblia é a continuação do ministério profético, porque quando você lê a palavra de Deus é profética. Não é o profeta Isaías que escreveu? Então, continua o ministério profético, é nesse sentido. Agora, não pode alguém aí sair dizendo que eu sou profeta. Não, isso aí não. Ou ele tem o dom da profecia, ou ele está se referindo às profecias dos profetas que estão na Bíblia. Mas não pode agora a pessoa achar que é profeta e sair achando esse modelo, irmão,
fechou nas Escrituras. Então, o ministério profético está nas Escrituras. Então, quando a pessoa lê a Bíblia, lê a profecia do profeta Jeremias, Isaías, Daniel, é a continuação do ministério profético. Não tem a mesma validade dessa palavra profética hoje, então não é continuidade do ministério profético. Agora, o dom da profecia é um dom da época da graça que o Espírito Santo dá para a igreja para edificação, consolação e exortação. Há aqui um subsídio do grande teólogo pentecostal Stanley Horton, a doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento. E, finalmente, onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Né? Essa é uma provocação, né? Onde que estão? Nesses últimos dias, precisamos então de obreiros, fiéis, que busquem os dons do Espírito Santo. Por isso temos que estar vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia. É o que diz Deuteronômio 18, não é? A partir do 18 até o 22. Tem o crivo. Não tem que inventar nada que não seja fora da palavra de Deus. Essa história de outro evangelho, outro livro, espírito da profecia, essas invencionices. Você vê os grupos que não são genuinamente cristãos, eles têm isso. Pode ver, a igreja mórmon tem o profeta Joseph Smith, olha. A adventista tem a profetisa Ellen White, olha. Testemunho de Jeová, cheio de profecia do Russell. O islamismo, o profeta Maomé. Todos eles inventaram um. Todos eles inventaram. Pode ver, todos eles inventaram alguém. E nós ficamos com Jesus. Nós ficamos com o que a palavra de Deus diz. Jesus é a palavra revelada. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Não precisa desses mecanismos humanos. Mas a Bíblia condena os falsos profetas, irmãos. Diz que haveria muito falsos profetas. Que Deus nos livre dessa gente. Fique firme com Jesus. Que você seja guiado pelo Espírito Santo. Agora sim, Deus deu os dons à igreja. Um deles é o dom da profecia. Mas não pode estar contra a palavra. O problema desses grupos religiosos é que a profecia dessa gente acaba ficando contra a palavra. E não pode, irmão. A palavra de Deus é o ministério profético, a voz de Deus para toda a humanidade. Então tem que estar de acordo com essa palavra santa, a Bíblia Sagrada. Os dons espirituais edificam a igreja, são momentâneos, servem para edificar, consolar e confortar, mas também não pode ter nenhum tipo de contradição às Sagradas Escrituras. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.